Boa tarde, obrigado pela presença. Eu sou o Vitor Barbosa e o meu tema é compressão de redes neurais com decomposição de Tucker. Aqui o sumário, primeiro eu vou fazer uma introdução sobre o que a gente fez, o que esse trabalho se propõe, passando pelos objetivos, a fundamentação teórica, conceitos fundamentais para o entendimento desse trabalho. Vou falar sobre o desenvolvimento e depois vou mostrar os resultados que a gente obteve. Bom, esse trabalho ele aplica decomposição em redes neurais que classificam displasias. As displasias são lesões, elas geralmente ocorrem no tecido epitelial e elas têm uma tendência, quando em graus mais severos, a evoluir para um câncer. Esse processo, quando ele é feito manualmente, ele é um processo que ele é demorado e a qualidade da classificação ela depende muito da experiência do profissional. Quando é um profissional menos experiente, muitas vezes ele faz classificações que não são corretas, o que entram em contradição com outras classificações de profissionais também menos experientes. Então, é um processo que ele é demorado e que ele exige muito da experiência de quem está fazendo ela. Então, para tornar isso melhor e mais eficiente, existem os CADs, Computer Aided Diagnosis, para poder auxiliar no diagnóstico. Esses CADs, geralmente, eles são diferentes tipos de inteligência artificial aplicada neles. No caso, o nosso trabalho se propõe a trabalhar com os que são redes convolucionais. O que acontece é que essas redes, muitas vezes, elas são super parametrizadas, elas têm mais parâmetros do que o necessário, isso torna a rede mais pesada, aumenta o custo computacional para processar ela. Então, a gente propõe aplicar decomposição nos tensores dessas redes para poder comprimir elas, diminuindo o número de parâmetros e tornando o custo computacional menor, mas ao mesmo tempo tentando manter a acurácia dessas redes. Então, como objetivo daqueles específicos, a gente tem a investigar o uso da decomposição de Tucker, foi a técnica que a gente utilizou de Tensor Decomposition, estudar a aplicação dela no kernel das camadas convolucionais, depois quando eu estiver falando no desenvolvimento, falar melhor sobre esse kernel e como que é esse tensor, avaliar esse método em ResNet também quando estiver falando do desenvolvimento, vou justificar melhor por que ResNet, a escolha dessa rede não é aleatória, e fazer uma análise métrica das estatísticas para avaliação do desempenho dessas redes em imagens histológicas de displasia oral. Bom, então, displasia, explicando melhor, são essas lesões, elas acontecem no tecido epitelial, é caracterizado por essas diferenças de tamanho, de formato, o tamanho sempre maior do núcleo das células, o formato irregular, distorcido delas, isso está dividido em grau. A convenção mais utilizada é dividida em 3 graus, leve, moderado e severo é a convenção que a gente utiliza nos bancos de dados que a gente avaliou, em 3 graus, leve, moderado e severo. E quanto maior o grau, quanto mais severo, maior é a tendência que essas lesões têm de evoluir para um câncer. Então, por isso que é importante fazer o diagnóstico delas, a classificação, o diagnóstico mais breve possível para poder tratar antes que possa vir a evoluir a um câncer. Aqui a gente tem, então, imagens ilustrando isso. Aqui, o contraste maior entre o tecido saudável e o severo, fica bem claro essas distorções que acontecem no tecido de maneira progressiva. Para poder classificar essas imagens, então a gente utilizou o CNN, as redes convolucionais. São redes que são otimizadas para o uso em imagem, então diferente das redes convencionais, que utilizam multiplicação de matrizes, essas redes elas utilizam o conceito de convolução. Redes convolucionais fazem convoluções na imagem e isso dá a capacidade delas de aprender forma, contorno e borda, independente do local que aquilo está na imagem. Então ela tem uma janela onde ela faz essas convoluções e ele consegue encontrar esses padrões de forma, contorno e borda que ele aprende em qualquer lugar da imagem, enquanto a janela se desloca por ela. Elas são formadas, então, geralmente por camadas convolucionais e camadas de pooling. As camadas convolucionais, onde ocorrem as convoluções, claro. Aqui tem uma imagem ilustrando o que seria esse processo. Então, por exemplo, em uma imagem colorida, a gente tem 3 canais, um vermelho, verde e azul. Para cada canal, a gente tem um kernel channel que é a janela da convolução. No caso aqui, 3x3, o valor pode ser 3x3, 5x5. E ele tem os pesos relacionados a esse filtro e a essa saída. Para cada input channel, então a gente tem um kernel channel com pesos diferentes e eles juntos
vão gerar uma saída, geralmente não só uma saída, na verdade várias saídas, a gente vai ter vários filter maps. Então aqui que está o tensor. Na camada convolucional ela guarda um tensor de 4 dimensões, o número de entradas de input channels, o número de saídas, aqui na imagem é uma só, mas geralmente é mais de uma, e a largura e a altura dos kernels relacionados a cada input e a cada output. Então, é um tensor de 4 dimensões. Entrada, saída, altura e largura do kernel. Na camada de pooling é onde busca-se, então, sumarizar essa informação. Então, a gente tem, por exemplo, um filtro aqui 4x4 e a gente tem uma janela definida 2x2, por exemplo. Então, ele vai tentar sumarizar a cada 2x2 janelinhas, ele sumariza em uma só variável. Então, existem diferentes técnicas. Aqui, por exemplo, a gente tem o average pooling, que é a média. Então, a gente tem uma janela 2x2, ele faz a média dessa janela. O max pooling é uma outra abordagem. Ele pega o maior valor nessa janela 2x2 e coloca em só uma. Então, ele cria uma sumarização aqui de 4x4, vai 2x2, tentando manter a informação que estava no filtro map maior. O que é tensor, para explicar, antes de explicar a decomposição de tensores? Então, o tensor ele é uma generalização para variáveis indexadas, independente do número de dimensão. Geralmente, quando a gente tem uma dimensão, quando a gente não tem nenhuma dimensão, a gente chama de escalar, é só uma variável solta ali. Se a gente tem uma dimensão, a gente chama de vetor. Duas dimensões, matriz. Quando são três, às vezes a gente até fala matriz tridimensional, mas o termo matemático correto seria um tensor tridimensional. E dali em diante sempre tensor. Tensor de 3 dimensões, tensor com 4 dimensões, 5 dimensões. Então, os parâmetros das camadas convolucionais, como eu comentei anteriormente, são tensores. Tensores com 4 dimensões. Entrada, saída, largura do kernel e altura do kernel. São as 4 dimensões dos tensores, que são os kernels das camadas convolucionais. A decomposição de um tensor, ela consiste em pegar ele e transformar em mais tensores. Então, ele é decomposto em um certo número de tensores. Aí depende da técnica utilizada. Depois eu vou falar melhor sobre a Tucker Decomposition, que é a técnica que a gente aplicou. Mas essa decomposição sempre tem o objetivo de ter uma aproximação do tensor original. A partir de uma certa manipulação, que também depende da técnica, a gente chega em uma aproximação do tensor original que foi decomposto. O nosso objetivo aqui é diminuir o tamanho. Quando diminui o tamanho, a gente chama de low rank approximation. Então, a gente tem tensores que são resultantes, são uma aproximação daquele tensor original, mas o número de parâmetros é menor, é o que interessa para a gente nessa aplicação. Então, o desenvolvimento, as etapas que a gente fez, a gente tem o banco de imagem, eu vou falar daqui a pouco dele, são 2, e cada um foi testado com 2 abordagens diferentes. A gente tem a rede aqui já comprimida, então aqui em cada camada convolucional da rede é aplicado a Tucker Decomposition. A gente passa o banco de imagens pela rede e aqui, depois da vetorização, a gente testou de duas formas a classificação, usando as camadas densas, mas usando também algoritmos de machine learning. Então, ele passa pelas camadas convolucionais, a gente pega os descritores e aplica em algoritmos de machine learning, que eu vou falar mais adiante melhor sobre eles. Então, os bancos de imagem, a gente utilizou 2, ambos são tecidos da língua de roedores, que foram extraídos, eles foram expostos a carcinógenos por algumas semanas na água deles, depois a língua foi extraída e foi retirada essas amostras. Eles foram chamados Banco Silva e Banco Costa, são as pessoas que primeiro utilizaram esses bancos. Ambos têm 400 vezes de magnificação. O Banco Silva ele tem 74 regiões de interesse para cada classe e a resolução 450 por 250. O Banco Costa são 559 regiões e a resolução é menor, é 200 por 200, quadradinho. Aí a gente fez um aumento de dados, flip horizontal, flip vertical, rotação aleatória de 45 graus, de 0 a 45 de maneira aleatória. A gente fez mudanças no brilho, no contraste, na saturação de 30% para mais e 30% para menos de maneira aleatória. Algum valor entre 30% para mais e para menos. Isso foi para tentar combater essas diferenças de brilho e de saturação que às vezes ocorrem no banco. Então aqui uma amostra do Banco Silva, aquela que a gente tinha visto lá quando estava falando de displasia, são essas 450 por 250, resolução mais compridinha. E aqui do Banco Costa, são as quadradinhas 200 por 200. Ambas, então, divididas em 4 categorias: tecido saudável, displasia leve e moderada.
e severa. Só que cada um deles, na verdade, eles foram avaliados de maneira binária. A gente fez duas abordagens. Então, a gente tem uma que foi balanceada, a gente avaliou eles com saudável contra severo, e uma outra abordagem desbalanceada, a gente avaliou saudável contra displasia, e aí a displasia são leve, moderada e severa, onde fica desbalanceado o número de imagens. A gente avaliou então na ResNet 18 e ResNet 50, ResNet Residual Network, né? São baseados naquele conceito paper que propõe, ela originalmente chamou de shortcuts, que é pular algumas camadas, como está ilustrado aqui na imagem. Ela pega a saída de alguma camada e pula outras camadas e aplica na entrada de uma camada que não é a próxima. Então eles chamam isso de aprendizado residual. Então essa informação ela fica intacta, ela sai da saída de uma camada, fica intacta até ser inserida na entrada de uma outra camada que não é a seguinte, plano 1 ou 2. Ela foi criada para poder combater o problema de degradação que está presente em redes planas muito profundas. À medida que redes planas vão ficando muito profundas, tem aquele problema do desaparecimento do gradiente, onde a informação começa a ficar pouco significativa. Então, pular algumas camadas mantendo a informação intacta é uma maneira que eles tentaram de mitigar isso. Mas o principal motivo de a gente ter escolhido a ResNet, na verdade, foi por causa desse detalhe. Ela tem uma característica que a imensa maioria dos parâmetros dela estão nas camadas convolucionais. Então, o que eu peguei para comparação ao VGG19, que foi um outro modelo que a gente chegou até a aplicar, a ResNet 18 ela tem 99,91% dos parâmetros dela, eles estão nas camadas convolucionais. A VGG19, por exemplo, só 14%, pouco mais de 14% está nas camadas convolucionais. Ela tem uma camada densa, aquela camada da classificação densa final é muito grande. E como a decomposição ela é aplicada nos tensores das camadas convolucionais, ela tem essa proporção muito grande convolucional, é muito importante para que a decomposição ela seja significativa na rede como um todo. Quando olha os parâmetros totais, ela seja significativa. Então, por isso que a gente escolheu a ResNet 18 a 50. 18 tem 99,91% dos parâmetros nas camadas convolucionais, e a 50 tem 99,72%. São redes com uma proporção gigantesca de parâmetros nas camadas convolucionais, por isso que elas foram escolhidas. A decomposição a gente usa a Tucker Decomposition. Ela é uma extensão do Singular Value Decomposition. Singular Value Decomposition, o SVD, ele é uma técnica utilizada para aplicação, é uma técnica matemática utilizada para aplicação em matriz, ou seja, duas dimensões, decomposição de matriz. A Tucker ela é uma generalização disso para mais de duas, 3, 4, 5 dimensões. É chamada também de HOSVD, High Order Singular Value Decomposition, e ela generaliza então o SVD. Quando a gente decompõe com essa técnica, ele gera para a gente N+1 tensores. Esses N+1 tensores, onde N é o número de dimensões. Então, por exemplo, 3 dimensões, ele vai me gerar 4 tensores, onde N são matrizes e 1 é um núcleo. A dimensão desse núcleo e uma das dimensões dessas matrizes, elas são um valor, então, definido como rank, que é o parâmetro mais importante que a gente tem para decomposição. O que é o rank? Aqui tem um exemplo de uma aplicação em um tensor tridimensional. O que a gente aplica é quadridimensional, mas tridimensional faz mais sentido mostrar, porque quadridimensional não pode ser mostrado graficamente, então para ilustrar com 3 dimensões. Então, imagine que ele tem uma dimensão, as dimensões I1, I2 e I3. O valor que a gente escolhe de rank, R1, R2 e R3, então ele vai gerar o número de dimensões desse tensor, no caso 3, vão ser 3 matrizes, cada uma para uma dimensão, e um lado dela, a dimensão, a largura é o valor original, e 1 pelo ranking escolhido R1. I2, R2 e 3, R3. E o núcleo que ela gera é as dimensões do ranking, R1, R2, R3. Então, veja, se eu tivesse escolhido valores muito pequenos de R1, essas matrizes são menores, elas seriam mais estreitas, o núcleo seria menor, consequentemente o número de parâmetros também seria menor. Então, quanto menor esse valor de ranking, menor é o número de parâmetros totais, menor é o número das matrizes resultantes, só que também pior é a aproximação do tensor original. Então tem que ter esse balanço no valor de ranking de
procurar um valor que traga uma diminuição no número de parâmetros, mas ao mesmo tempo mantendo uma aproximação adequada do tensor original. Os algoritmos de machine learning que a gente utilizou, a gente pegou então os descritores da última camada convolucional, depois de já passarem pelo average pooling e serem vetorizados, a gente pegou esses descritores depois de passar pela rede convolucional e a gente utilizou eles para treinar e para poder avaliar 4 algoritmos clássicos de machine learning. Decision tree, utilizando o critério de Gini para separação, para o split da árvore, sem profundidade máxima, os parâmetros, e com um número mínimo para split de 2. O Randall Forest, a gente usou sem Decision Tree, utilizando os mesmos parâmetros que a gente utilizou nas Decision Tree unitárias. Suporte Vector Machine, a gente usou o Kernel Radial Basis Function, que é para problemas não linearmente separados, né? O SVM originalmente era para problemas linearmente separados, o que a gente utilizou para problemas não linearmente separados. E o Naive Bayes gaussiano, sem especificação de probabilidade de classe. Como métrica de desempenho, a gente utilizou a acurácia e o F1 score, porque, como a gente tem dados desbalanceados, a acurácia pode acabar enganando. Então, o uso do F1 score para conseguir uma métrica mais consistente para esses dados desbalanceados. Bom, como resultado, a aplicação no Banco Silva Costa, a gente conseguiu como melhor resultado aqui a proporção. Então, aqui o ranking, aquela escolha do ranking que eu comentei. A gente utilizou uma proporção do valor original do tensor de cada camada, como 0,50 do valor original, 0,40, 0,30, 0,20 e 0,10, de forma padronizada em todas as redes. Então, com o Banco Silva balanceado, a gente conseguiu, com o 0,10, manter a acurácia e o F1 score de 100%. A gente foi de 11 milhões de parâmetros para 500 mil parâmetros, é uma compressão de mais de 19 vezes. E no ResNet 50, de novo utilizando o valor de 0,10, foi de 23 milhões de parâmetros para 7 milhões e 200, é uma compressão de mais de 3 vezes, mantendo a acurácia. No banco desbalanceado Silva, a gente já não teve resultados tão interessantes. A gente conseguiu manter a acurácia, mas não como 0,10 na ResNet 18, com 0,30 o valor do ranking, que ainda rendeu uma taxa de compressão de mais de 5 vezes, quase 6 vezes. E no ResNet 50, usando um ranking 0,20. No ResNet 50, todos eles nesse banco tiveram quedas no desempenho. Então a gente pegou esse aqui que eu considerei o melhor, teve uma queda, mas mantendo... isso aqui é uma imagem só, porque o banco de teste é pequeno, e depois de 96 para 94 parece expressivo, 4%, mas é uma imagem só a diferença. Foi de 23 milhões para 11 milhões, então quase 2 vezes de compressão. Aqui só para poder mostrar, depois da etapa de decomposição, a gente faz um fine tuning aqui mostrando como que o balanceado, ele, apesar de às vezes ter quedas, a tendência dele é sempre subir, enquanto o desbalanceado ele é mais uniforme, então ele acaba tendo esses resultados piores e que vai se repetir aqui no Banco Costa. Então no Banco Costa, de novo, quando balanceado, a gente teve resultados muito interessantes, quase sempre mantendo a mesma acurácia de 100%. De novo, usando 0,10, mantivemos o 100% com 19 vezes de compressão. O ResNet 50 também com 3,27 vezes, mantendo a acurácia. E no desbalanceado, essa tendência de variar mais a acurácia. Na ResNet 18, engraçado porque com o ranking 0,10 a gente variou, mas variou para cima. A gente saiu de 96 foi para 98% de acurácia, comprimindo em 19 vezes o número de parâmetros. Na 50, foi que teve um dos piores resultados, o Banco Costa desbalanceado na ResNet 50, porque ele variou muito, nenhum manteve a acurácia original, mas aqui foi considerado aqui melhor com 0,20, ficou 90% de acurácia, 90% de F1 score e uma compressão de quase 2 vezes. Nos algoritmos de machine learning, no Banco Silva balanceado é interessante que teve uma melhora, na verdade, no desempenho, tanto na Decision Tree, que ele foi de 92 foi para 100%, quanto no Naive Bayes, que era 85, era bem ruim, foi para 100%, então ele conseguiu 100% em tudo quando utilizando a rede comprimida. E no desbalanceado, de novo, aparecendo essa tendência de perder um pouco da acurácia em vários dos algoritmos, a maioria, poucos, mantiveram o desempenho. No Costa, de novo, balanceado, resultados interessantes, no geral mantendo a acurácia, e no desbalanceado, novamente, essa tendência de cair
acurácia chegando até ao péssimo resultado aqui de 83. Essa foi a pior de todas. O banco Costa desbalanceado na ResNet 50, usando o Decision Tree, pegou 83,6. Foi o pior resultado de todos. Aqui comparações estão com outros estudos. Então, o pior modelo, que é esse que eu acabei de mostrar com o classificador Decision Tree, pegou só 83%, enquanto os melhores, vários dos melhores, conseguiram manter a acurácia de 100%. Um estado muito interessante. Então, a conclusão é que a gente conseguiu compressões muito relevantes. Por exemplo, na ResNet 18 chega a 19 vezes de compressão, vai de 11 milhões para pouco mais de 500 mil parâmetros, e conseguindo manter a acurácia muito bem quando o banco de imagem era balanceado. Mas quando a gente utiliza o desbalanceado, a gente vê essas quedas na acurácia. E esse comportamento ele repete ali quando utilizando os algoritmos de machine learning também. Ele novamente mantém bem a acurácia no banco balanceado, mas no desbalanceado ele começa a ter umas quedas. É isso. Obrigado.